este propósito, né, o que você não pode sair da graduação sem saber, a minha proposta nessa aula é realmente a gente desmistificar mesmo, né, conceitos, conhecer mais um pouco sobre o que são as síndromes demenciais, né, como um desafio diagnóstico. Eu acho que essa parte inicial mesmo, de saber conceito, né, saber identificar, saber como encaminhar, né, para os recém-formados, para os acadêmicos, para os, né, os médicos clínicos gerais, eu acho que é o mais importante. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu passo aqui. Isso. Bom, então a gente vai perpassar aqui pelos conceitos, né? Saber mesmo o que é, né? O que é uma síndrome demencial, a mesma coisa que demência, existe uma fase, né, prodrômica, existem estágios, né, deste processo. A gente vai falar um pouquinho sobre a correlação anatomoclínica, né? Como que a gente vai fazer a nossa investigação, o nosso diagnóstico baseado nos domínios cognitivos, né? Quais são os domínios cognitivos, a que lobos, né? Eles estão relacionados, né? Porque cada demência, cada síndrome demencial, vocês vão ver que tem uma assinatura clínica, né? E o bacana é que o diagnóstico, ele não tem erro, né? Se você sabe fazer essa correlação bem feita, aplicar os testes de forma correta, você acaba chegando no seu diagnóstico. Bom, a investigação, né? Como começar, que eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Porque durante a graduação, assim, isso aconteceu comigo. A gente estuda, né? As grandes síndromes demenciais, Alzheimer, corpúsculo de Lewy, né? Demência frontotemporal e tantas outras. Mas, às vezes, a gente se depara com o paciente numa fase pré-demencial, né? Numa fase em que ainda não se tem o diagnóstico, sabe que ele tem um declínio cognitivo, mas ainda não sabe qual tipo de demência especificamente ele tem. E vamos falar também um pouquinho de avaliação neurocognitiva, né, que vai ser o grande norte, o grande instrumento, né, para se dar o diagnóstico e poder ajudar o paciente. Bom, então, assim, a importância, né, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, que eu gosto muito desse tema, mas, assim, do envelhecimento populacional, né, cerca de esperado 115 milhões de pessoas com algum grau de declínio cognitivo até 2050. Então, assim, a gente vê a importância, né? A população está envelhecendo, então a gente precisa saber usar as ferramentas para dar o diagnóstico, né? Para ajudar, para prevenir, para tratar, né? A gente tem que tirar aquela ideia taxativa de que o paciente com síndrome demencial, ele tem uma condição progressiva, sem tratamento, né? Taxativa, que a gente não pode atuar melhorando qualidade de vida, né, diminuindo mortalidade, diminuindo morbidade. Então, a gente tem que abrir a mente para isso. Bom, e aí o mais comum, né, que chega sempre no consultório do clínico, sempre no consultório do neurologista, a queixa de esquecimento, né? Então, assim, a gente tem que saber escutar, né, tentar dar o caminho correto para essa queixa, no sentido de que muitas das vezes não é um esquecimento mesmo por declínio cognitivo, amnéstico da memória, né? Então, o idoso, às vezes, realmente ele está esquecido porque ele está desatento, né? Porque às vezes ele tem um transtorno de ansiedade, que também tem um protótipo de ter uma piora da atenção, que é um dos domínios cognitivos, né? Às vezes ele está desanimado, às vezes ele tem falta de interesse naquilo, às vezes é um cansaço, né? Uma falta de motivação, um transtorno do humor, assim como o contrário, né? Quem também não valoriza tanto essa queixa de esquecimento, acha que sempre é tudo normal. Não, mas tem a depressão do idoso, né? O idoso, ele é mais lentificado mesmo, ele tem problema para lembrar, né? Até que ponto isso aí realmente é só um declínio cognitivo da senilidade, né? Do envelhecimento. Então, normalmente chega dessa forma para a gente a queixa do paciente. Então, a gente vai discutir um pouquinho o que é demência, então, né? Como se define? Existem critérios para uma síndrome demencial? Existe uma fase prodrômica? Nessa fase prodrômica, a gente já tem como intervir, né? O que esperar, o que se fazer? Quais são os tipos de demência mais comuns, né? A gente só dá o diagnóstico também daquilo que a gente conhece, né? Existe demência reversível? Olha só que
bacana, né? Então, tirar realmente desmistificar essa questão de não se tem o que fazer, né? Mesmo nas demências que realmente, né, infelizmente evoluem, mas a gente melhora sintoma, melhora a qualidade de vida, a gente tem quadros de síndromes demenciais reversíveis, né, que tem tratamento. E com relação ao tratamento, né? Se existe benefício, quais são os benefícios? Bom, então vamos lá. Então, a gente tem que colocar em mente um processo de continuidade, um processo progressivo, um processo lento, né? Então, Fátima, o paciente ele não cicla de uma hora para outra de uma fase assintomática, de um declínio cognitivo para uma síndrome demencial, né? Existe um processo nisso tudo. E isso vai variar de demência para demência, mesmo no mesmo diagnóstico, no mesmo Alzheimer, no mesmo Lewy, os pacientes vão evoluir de forma diferente, né? Então, a gente tem que entender que há um declínio cognitivo benigno da senilidade, né? Vocês pegam direto na tomografia, na ressonância, tem uma atrofia, né, global, difusa, compatível com a idade. Então, o cérebro vai envelhecendo, né? Assim como tudo, a pele, né, o cabelo, enfim. Então, há um declínio cognitivo benigno da senilidade, normal, a partir dos 60 anos, né? Há uma fase prodrômica, que é essa, o tal do CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, que vem do inglês o MCI, que é o Mild Cognitive Impairment, né, que a gente traduziu para o português. Então, essa fase aqui é uma fase em que você já vê que o paciente tem um declínio cognitivo nos seus domínios, prejuízo da atenção, da linguagem, visoespacial, memória, né, dependendo do tipo. Não normal para a idade, né? Então, já passou de um declínio cognitivo da senilidade, mas ele ainda não tem demência. Olha, Fátima, então qual que é essa diferença, né? Qual que é a diferença de um paciente que tem um declínio cognitivo e um paciente que já tem a síndrome demencial? A gente vai falar daqui um pouquinho. Então, assim, até porque esses critérios, né, eles não são tão engessados, né? Eu falo que até o mais difícil é a gente saber quando o paciente converteu, né? Porque aí realmente muda tudo, né? Existem medicamentos que a gente vai começar a usar quando o paciente realmente já converteu para uma demência, para uma síndrome demencial, não um comprometimento cognitivo. Então, ao longo do tempo, a gente foi, né, os estudos foram tentando agrupar, né, critérios para deixar isso aí mais fácil, para saber quando a gente vai começar a intervir, né, de forma mais importante. Então, bom, os critérios clínicos para esse declínio cognitivo leve, que seria essa fase prodrômica. O paciente ele tem que ter uma queixa, então uma queixa que vem do próprio paciente, da pessoa que mora com ele, do cuidador ou mesmo do médico que acompanha. Então tem que ter uma queixa objetiva de um declínio cognitivo. O paciente, a deficiência, o déficit cognitivo objetivo. Como você vai objetivar isso? Vai aplicar teste, né? Então teste cognitivo. A gente tem bateria de teste para todos os domínios cognitivos, né? O que a gente mais começa e faz como teste rastreio é o Mini-Mental, mas a gente tem teste para testar todos esses domínios cognitivos. Né? Uma forma objetiva de se mensurar isso, de quantificar, ele tem déficit objetivo em testes, mas o paciente ele é funcional. Então, ele não perdeu funcionalidade. Aquilo ali não impacta, né, de certa forma, no seu dia a dia, no seu social, na sua função. Então, ele já tem um declínio, mas ele não teve perda funcional, né? Então, esses são os critérios da fase prodrômica. Então, aí vocês já começam a imaginar. Fátima, assim como o envelhecimento, né, com o envelhecimento a gente vai diminuindo as funções cognitivas, vai havendo um prejuízo, eles também correlacionam, né? Que o CCL, o declínio cognitivo leve, com o aumento da idade, aumenta também a porcentagem, né? De pessoas que têm. E, inclusive, aumenta o número de pessoas que convergem para uma síndrome demencial. Né? E aí depois a gente vai ver, bacana também, do declínio cognitivo, é que até mesmo em fases prodrômicas, a gente vai ver quais são os principais domínios, como identificar, a gente já vai poder predizer quais são os pacientes que já apresentam a fase prodrômica que tem fatores de risco de conversão. Então, qual é aquele paciente que vai ter que voltar mais cedo no meu consultório, que vai ter que ser encaminhado para o neurologista, que vai ter que ser visto de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né? Então, aqueles pacientes que já têm déficit amnésico ou não amnésico, comprometimento da memória, né? De mais de um domínio, tem comprometimento da memória e da linguagem. Ele tem um maior risco de converter do que um paciente que só tem o comprometimento de um domínio cognitivo só. Então, no frigir dos ovos, quais são os principais fatores, né, que aumentam o risco de conversão para uma síndrome demencial? Então, primeiro, um declínio cognitivo que
tem o comprometimento da memória, ou seja, o amnésico, ele tem um maior risco de conversão para síndrome demencial. O paciente que já tem múltiplos domínios deficitários, então tem a linguagem visoespacial, memória, função executiva, né? O paciente que já tem alterações psicológicas e comportamentais prévias. Então, o paciente que já tem transtorno de ansiedade, ele tem maior risco de conversão para síndrome demencial. O paciente que tem depressão, né? O paciente que já tem alteração estrutural em neuroimagem, né? Ou atrofia mesial temporal, o paciente que já tem, né, enfim, ou uma lesão causada, ou uma lesão, né, por injúria vascular, enfim, um trauma, ou mesmo uma lesão já congênita, né, mas que tem alguma alteração estrutural, ele tem maior risco de conversão. Quanto maior a idade e quanto pior o CDR, que na verdade é um score de funcionalidade. Então, quanto mais frágil o idoso, maior o risco de conversão também para uma síndrome demencial. E o que é o tal da síndrome demencial, então, Fátima? Bom, se a gente já entendeu o que é o comprometimento cognitivo, aqui a gente só acrescenta que o paciente ele já tem perda de funcionalidade. Então, há uma queixa de prejuízo cognitivo, você objetivou isso com testes, realmente o paciente tem, não é só um esquecimento, né? Você já fez aquela triagem, o paciente ele já tem impacto funcional, né? E aí, aqui é que também tem o pulo do gato. Porque às vezes a queixa é assim, olha, eu esqueço muitas chaves, eu deixo queimar o arroz, né, a panela, esqueço dos compromissos, esqueço de pagar as contas. Fátima, como que eu sei que isso é impacto funcional, né? Ainda mais idosos, que no nosso meio a gente vê, um idoso já aposentado, que ele não tem a obrigação de se atualizar, né, vamos dizer, com calendário, com dia, ele não tem mais afazeres sociais, né, assim, ele fica mais ali no dia a dia dele em casa, então é um idoso de baixa demanda. Isso é mais difícil ainda. Então, às vezes, você pode perguntar para o cuidador, falar assim, olha, não, ele fazia a comida muito bem, mas agora ele não faz mais tão bem, né? E isso é mantido, e o cuidador vê que isso é evolutivo, então, às vezes, é muito sutil. Principalmente esses idosos de baixa demanda, a gente tem que ficar de olho. Na dúvida, a gente sempre investiga melhor e considera que ele já tem um impacto funcional, tá? Bom, e aí? Quais são os domínios cognitivos, né? Então, isso aqui é o neuroraiz, tem que ir lá e associar a anatomia, conhecer, né? Dar uma lidinha, eu vou só perpassar aqui mesmo para a gente entender que eu falo assim, né? Medicina não é matemática, mas essa associação aqui não tem erro, né? Então, assim, cada lobo, frontal, temporal, parietal, né? Occipital, hipocampal, então, todos esses lobos, eles têm funções, são os domínios, né? Então, a gente tem a função executiva, os subdomínios da função executiva, a atenção, a abstração, a memória imediata, que na maioria das vezes é a que está mais acometida, né? Que a gente tende a achar que ela, que é aquela memória do Alzheimer, a memória episódica, essa que é a hipocampal, a memória episódica, autobiográfica, né? A memória imediata é aquela procedural, ela é muito mais função executiva, né? O domínio da linguagem, né? O viso perceptual, que é o gnosis, que é o quê, né? De domínios mais posteriores, o visoespacial, de noção de espaço, né? Noção de profundidade, noção de, né? De dimensão, comportamental, né? Tem pacientes que abrem o quadro demencial com alteração comportamental, às vezes, né? Mesmo com síndromes, né? Demenciais, Alzheimer, demência frontotemporal, né? Que tem a variante comportamental, inclusive, mais avançado, que às vezes mais aumenta o risco de mortalidade e morbidade, né, são sintomas comportamentais, né? Às vezes mais importante que está usando uma donepezila, uma memantina, é o tratamento sintomático, né? É a agitação do paciente, né? É a alucinação, é o delírio, é aquilo ali que vai aumentar o risco dele, né? De descer uma escada sem poder, de sair de casa, e velocidade de processamento, né? Então, assim, só mesmo para pincelar, depois quem tiver mais curiosidade, dá uma olhadinha nessa correlação, né, anatomoclínica, porque a gente, fazendo os testes, testando os domínios, a gente vai saber em que local está cometido. E cada demência tem sua assinatura anatomoclínica, né? Então, é isso que vai levar a gente ao diagnóstico. Como eu disse, é o grande pulo do gato. Cada síndrome demencial tem a sua assinatura anatomoclínica. Né? Então, algumas que têm muito mais o componente, né, perdido, vamos dizer, o declínio, né, no domínio de função executiva, né, ou de memória, ou do discurso, ou da linguagem, ou visoespacial. Então, por isso que é importante.
né, a gente fazer esse diagnóstico. Bom, quais são os tipos de demência mais comuns no nosso meio, né? A demência de Alzheimer, que é a que as pessoas mais conhecem, a princípio, quando fala de demência, fala, deu Alzheimer, né? É a mais conhecida. A demência vascular, que na verdade, muitas das vezes no nosso meio, ela vem aqui para o primeiro lugar, né? Porque ela está muito associada aos fatores de risco, etilismo, tabagismo, sedentarismo, né? Então, olha o tanto de AVC que a gente tem, né? Que a gente vê. Então, essa demência vascular, ela está extremamente ligada aos hábitos de vida. Então, muitas das vezes, ela perpassa e fica em primeiro lugar no nosso meio. E aí, aquela demência que a gente, tratando o fator de risco, a gente diminui muito a chance dela progredir, né? Então, assim, é muito importante a gente saber esses mecanismos etiológicos. Demência mista, que normalmente, né, quando a pessoa tem um protótipo associado a outro, normalmente é uma demência vascular associada ao Alzheimer, demência por corpos de Levy e a demência na doença de Parkinson, são as mais comuns no nosso meio. E aí a gente percebe também que com relação aos mecanismos etiológicos, com o envelhecimento, é o que eu falei, a gente vê que a idade e as comorbidades, a idade e a comorbidade, ela passa a ser o fator mais importante etiológico, né? Então vamos pensar, a literatura até divide, né? A demência de início precoce. Ah, Fátima, tem declínio cognitivo, posso falar em síndrome demencial no paciente menor de 60 anos? Posso, né? Inclusive tem as demências de início precoce. Existe Alzheimer aos 40, existe Alzheimer aos 40. Graças a Deus não é tão comum, né? Mas aí o fator genético, ele pesa mais, né? Do que o fator ambiental, do que os fatores de risco. Para todas elas, mesmo Alzheimer, né? Tabagismo, etilismo, não controlar a hipertensão, diabetes também é fator de risco, não só para demência vascular, né? Então, é isso que a gente percebe. Então, para as demências de início precoce, muito mais o mecanismo etiológico, né, mendeliano, monogênico, do que na demência, né, de início tardio, enfim, abaixo de 60, 65 anos, que a gente vê uma heterogeneidade de fatores de risco, porque aí vem, né, as comorbidades que são consequência do envelhecimento, né? Bom, e aí, por onde começar? Chegou lá a queixa de esquecimento, por onde que eu começo? Gente, o que a gente aprende para tudo, do princípio da anamnese, né? Sai daqui. Então, assim, claro que a gente tem que ter a maldade de fazer alguma pergunta específica, de alguns sintomas, né? Buscativa de alguns sintomas característicos, mas eu vi, e uma coisa importante, não tentar rotular os sintomas, né? Então, às vezes o paciente fala assim, ô doutora, é porque ele tá com a memória ruim, ele tá com problema de memória. Você fala assim, mas como assim? Né? O que é esse problema de memória? Peça para dar exemplos. Ah, não, ele esquece a chave. Ah, não, ele sai sozinho de casa e não consegue voltar, né? Ele não consegue mais mexer com as conta do banco porque ele já esqueceu a senha, né? Antes ele, não, tá muito apático, tá muito depressivo, né? Às vezes já vem falando, tá com depressão. Não escreva assim, descreva do jeito que a pessoa fala, não, ele tá desanimado, ele acorda e não consegue sair da cama, né? Porque às vezes a gente rotula os sintomas e às vezes uma apatia, né, tá descrita como depressão, então isso aí às vezes dificulta o diagnóstico, né? Sempre perguntar, normalmente ninguém vai ter um início, olha, do dia para a noite ficou assim, tal dia, a partir de, não, desde março que ele tá assim, né? Então já acende a luzinha lá, o que aconteceu? Será que foi agudo de uma hora para outra? Normalmente não é, normalmente é progressivo, né? Há mais ou menos quanto tempo? Perguntar para o familiar, você percebe que está cada vez pior? Né? Então, tentar ver se realmente aqueles sintomas, eles são progressivos, né? Quais os medicamentos que o paciente usa, né? Então, idoso com neuroléptico, idoso com uso prolongado de benzodiazepínico, tudo isso a gente tem que ver, né? Não que seja a causa, né, principal, mas às vezes é o que mais pode estar incomodando e aumentando o risco do paciente, causando sintoma, né? As comorbidades, tem que perguntar de tudo, né? Problemas cardíacos, assim, neurologista tem que ser clínico nessa hora mesmo, tem que investigar, né? Primeiro pelas associações, até pelas etiologias, né? A gente tem demência relacionada ao álcool, a gente tem demência relacionada a hepatites crônicas, a gente tem demência por hipovitaminose, né? Então, a gente tem que investigar isso tudo,
né? A vida social, o que se perdeu, o nível de escolaridade, os principais testes, né, cognitivos, eles são baseados no nível de escolaridade, né? Eles foram protocolados, né? Até mesmo o minimento, né? Que vocês colocam de 30, 25, então pelo nível de escolaridade. E o histórico familiar, né? Porque a gente pode pegar as tendências familiares genéticas, se tem algum distúrbio neurológico, né, que possa aumentar o risco, ou mesmo casos de síndrome demencial na família. Bom, então, o exame físico geral, como eu falei, né? Então, às vezes a gente pega muita sutilidade. Então, o paciente entrou, já vê como ele caminha, né? Às vezes a gente já vê uma ataxia, opa, não tá caminhando, então assim, tá caminhando bem devagarzinho, será que ele tem a velocidade de processamento alterada, né? Eu vou dar mais enfoque a isso. Pesar o paciente, né? Já tem estudo que correlaciona diretamente idoso que perde peso com aumento do risco, né, de conversão para síndrome demencial, né? Eu falo com meus pacientes, velhinho, não pode perder peso, tem que ter uma gordurinha, né? Até porque se cair, né? O que que mata, velho? Né? É queda, é trauma, é fratura interna, infecta, não sai mais do hospital, né? Não tem mais os mesmos vasos, então cai, faz um hematoma subdural e evolui daquele jeito. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque senão a gente está lá com um diagnóstico bonito, né? Uma síndrome demencial, um Alzheimer, assim, faz o diagnóstico, e aí o que vai matá-lo é o quê? É a gente não ter visto que ele está emagrecendo, que ele está caindo em casa, né? Como que está a acessibilidade, essas associações comórbidas, né? Que não são frequentes, né? Então, e depois o exame neurológico, né? Então, claro, às vezes tem as sutilezas, né? Muito específicas, mas o exame neurológico básico, né? Até mais para excluir outras coisas, às vezes, mas a gente tem que ter mais ou menos uma noção. E aí vem a avaliação neurológica cognitiva, né? Então, quando chega o paciente com essa queixa, o que a gente faz? Minimental, né? Que é uma ótima ferramenta de rastreio, né? Mas, assim, em casos que tem realmente uma importante hipótese, né, para síndrome demencial, o minimento é pouco, né? Então, ele tenta abarcar quase todos os domínios, mas de uma forma muito pouco elaborada, vamos dizer assim, né? Então, para um acompanhamento a longo prazo, para uma ferramenta de rastreio, ele é muito bom. Mas para um acompanhamento a longo prazo, existem outros que são interessantes, né? Da gente fazer, porque ele valoriza muito mais a questão quantitativa. Eu vou mostrar para vocês com os exemplos aqui que eu deixei que, às vezes, no exame que é protocolado como tirou de 30 a 25, de 25 a 20, o mais importante é a gente ver a qualidade da resposta. Ali tem muita sutileza que já te entrega o que o paciente tem de declínio. Por exemplo, isso aqui é de um paciente meu, ó, um mini-mental, é um paciente que tem Alzheimer, um paciente que tem ensino superior completo, mestrado, produzia livros, enfim, 70 e poucos anos. E aí, a gente pede, olha, tirou 19 em 30. Foi tão ruim assim, né? Vamos pensar dessa forma. E aí a gente vê, ó, gente, num duplo pentágono, né? Que era esse aqui, ó. Esse aqui, olha o que ele me desenha, né? Então, assim, nossa, mas... você vai dar 0. Ele ter desenhado isso, ou ele não ter fechado os ângulos, ter intercalado um com o outro, ele ia ganhar 0 do mesmo jeito, né? Mas olha o valor qualitativo, olha o tanto que esse paciente persevera no traço, né? Se não tirasse a caneta da mão dele, ele continuava, né? Então, você já vê outras nuances, ele está perseverando. Olha só, um paciente que escreve, faz tempo que não faço uma consulta, faltou o L, desse modo faltou o E. Ué, o paciente tem dislexia? Não. Esse paciente tinha crises, né? Crises sutis, olha lá, circuito, estava tendo crise epilética, era o que dava sonolência excessiva durante o dia, que aumentava o risco dele cair e complicar, né? Então, na sutileza do mini-mental, muito mais do que 19 em 30, a gente vê outras coisas. A crise que tem que tratar para ontem, que é o que mais aumenta o risco, né? Então, a gente atentar a isso, conhecer, né? É bacana, tem que ter paciência para aplicar, tem muito teste, mas, assim, bacana é isso, que às vezes se a gente souber, pelo menos avaliar qualitativamente, ele já ajuda muito mais, né? Esse aqui, por exemplo, ó, da lista de palavras, que a gente mostra para o paciente 10 palavras, né? Então, teoricamente, o nosso cérebro daria conta de, exposto a 10 palavras, você conseguir guardar e depois falar para a pessoa. E aí você vai anotando a ordem. Mas olha só que interessante, mais do que dizer, ele fez intrusões, ó. Em nenhum momento ninguém disse porta,
E ele falou porta, janela, e aí se deixasse ia, né? Então, assim, isso tudo tem significado como alteração da linguagem, muito mais do que uma memória imediata, né? Então, essas sutilezas. Mais um exemplo aqui, ó. Esse Boston reduzido, a gente mostra as imagens para o paciente. Então, a gente mostra uma foto de uma cama e pergunta, o que é isso? Aí, se ele, né, não fala nada, ou enfim, você pode dar uma dica, falar é um móvel, pode começar a falar o fonema, é uma cam, e ver se o paciente completa. E você vai marcando, né? Então, a princípio, ele é só quantitativo. Mas olha só, o paciente, ele viu uma gaita, a gente mostrou uma gaita, e ele falou barra de chocolate. Aí você imagina uma gaita e uma barra de chocolate. Tem a ver, né? Assim, o formato. Então, isso é um tipo de alteração da linguagem. Ele fez uma parafasia, né, semântica. Ele viu uma coisa que parecia uma barra de chocolate. Às vezes, eles fazem uma parafasia, que é uma alteração da linguagem fonêmica. Em vez de falar cama, fala cana, né? Então, associa esse fonema. Então, isso aí é muito mais interessante para a gente ver, muito mais que o reconhecimento, né? Que a gente ativa aí a gnoses, né? O viso perceptual, né? Ele pega a função executiva e busca lá no que ele tem do que é uma ideia, do que ele aprendeu, o que é uma cama, e te fala o que é. Você vê que ele faz essa associação distorcida, né? Mais um exemplozinho aqui, por exemplo, da fluência verbal. Aqui eu estou testando linguagem. Né? Então, a linguagem fluente. Você dá 1 minuto e fale tudo quanto é nome de animal e de fruta que vem à sua cabeça. É um exame quantitativo, né? Então, aqui tirou muito ruim, ó, foi muito ruim, 3 e 2. Mas mais do que isso, às vezes você vê que ele para e tem hora que fala um tantão. Então, às vezes, não é nem tanto a linguagem, muito mais a função executiva. Ele está com problema de ir lá e acessar. Então, é um teste que foi criado para uma interpretação de linguagem e você pode extrair outras coisas, né? Bom, aqui o último exemplo, né? Que eu acho que essa parte é o mais interessante para a gente tentar fazer essa correlação, é aquele mesmo paciente da demência de Alzheimer, né? Então, ele aqui tem um relógio espontâneo, a cópia, ele me faz um cubo, é só cópia, a gente mostra a foto e ele faz igual. Um cubo que é tridimensional para autoescolaridade, né? Uma pessoa que aprendeu a desenhar um cubo, faz um duplo retângulo e aqui era um losango, que é né? Uma imagem que não tem dimensão, né? Unidimensional, e ele me faz um triângulo. Estava dando crise de novo. Flutuou durante o teste. Então, um teste que é para eu ver muito mais visoespacial, né? Função executiva, eu vi que o paciente estava tendo outro sintoma. Bom, além disso, é interessante a gente sempre investigar, fazer esse inventário neuropsiquiátrico. Então, o que é isso? São sintomas neuropsiquiátricos, comportamentais, né? Então, se o paciente está delirando, tem assinaturas de demências, por exemplo, a demência de Lewy, né, que até como critério diagnóstico tem alucinação, né, visual ou de qualquer outro cunho, né, auditiva. O paciente está com disforia, ansiedade, euforia, tudo tem lá para você marcar o quanto que isso pesa, né, no dia a dia do paciente e para o cuidador. Né? A gente tem que ter essa sutileza de também saber, porque há um estresse do cuidador e assim, não é porque, vou preocupar com o familiar. Não, isso está diretamente ligado ao cuidado do seu paciente, né? Então, um cuidador que também está sendo cuidado, está sendo orientado, né? Está tendo a oportunidade de ser acompanhado na forma, né, psicológica, enfim, ou no que ele precisa no dia a dia, na casa, de adaptação, isso vai ter impacto direto no cuidado do seu paciente, né? Então, um cuidador também bem escutado, bem entendido de suas queixas também faz toda a diferença. Outra coisa que é importante, existem escalas para avaliação da funcionalidade, né? Então, Fátima, eu não sei até que ponto ele perdeu a funcionalidade. Então, nós vamos pontuar, né? Então, no asseio pessoal, olha, ele escolhe, ele não consegue escolher a própria roupa, mas ele consegue se vestir, né? Ou o banho, ele toma banho, mas não fica bem tomado, ele precisa de uma ajudinha. Então, isso aqui tudo é avaliação longitudinal, a longo prazo. Então, você vai vendo se o seu paciente vai perdendo funcionalidade, quer seja em atividade básica de vida diária, né, ou instrumental, protocolando. É o objetivo, né?
E a escala mesmo, né, que a gente mais usa, que é o CDR, de avaliação de funcionalidade, né? Isso é importante para quê? A gente graduar o paciente, né? Ele tem o CDR de 1, de 2, de 3, não tem meio ou 1, né, 0 ou meio, que aí no caso ele não tem impacto funcional ainda, né? Seria aquele paciente na avaliação com diagnóstico de uma fase prodrômica. O importante disso aqui é para a gente saber o tratamento. Né? Então, tem medicações que são indicadas para o paciente em uma fase leve a moderada, e tem medicações que são indicadas já para a fase grave, e tem outros que às vezes são muito bem indicados para a fase inicial e que não tem mais resposta. O paciente ele já não tem mais reserva para responder aquele medicamento e é retirado, né? No fim. Então, isso que é importante, né? Então, a gente graduar não é simplesmente para falar que ele é moderado ou grave ou leve, mas é para a gente saber qual que é o melhor tratamento. Tá? Então, essas ferramentazinhas a gente tem que conhecer, né? E aí, o mais bacana que é aquele pulo do gato que eu falei. Então, se você tem um diagnóstico sindrômico, não, ele preenche critério, Fátima, para a síndrome demencial, tem uma queixa, eu fiz os testes e vi que ele tem impacto, né? E ele tem perda funcional. E aí, nos testes, ele já te entregou. Olha, ele tem problema na função executiva, na memória e no visoespacial. Então, pera, a lesão dele é fronto, você vai localizar aonde que é. Você vai fazer o diagnóstico topográfico e aí você conhecendo os tipos de demência, você vai fazer o seu diagnóstico etiológico. Né? Então, aqui no fim fica quase matemático, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que tem todo esse caminho laboroso para a gente dar sempre um diagnóstico de certeza. Né? Bom, e dos exames complementares, né? Então, como eu falei, o idoso está cheio de comorbidade. Às vezes, o hipotireoidismo maltratado está deixando o paciente apático, né? Às vezes, outras doenças sistêmicas, ou mesmo tem uma síndrome demencial, mas tem uma associação comórbida, que isso aí aumenta a mortalidade, o risco de morbidade do paciente. Então, a gente tem que fazer esse rastreio, né? Tem que passar por isso. Exames laboratoriais, hemograma, função renal, função tireoidiana, função hepática. Isso aí vai ser direcionado de acordo com os fatores de risco e com as comorbidades que ele tem, né? Outros exames, assim, por quê, né? Da gente fazer esse rastreio. Ó, a gente tem causas, né, de comprometimento cognitivo que tem causas sistêmicas, né? Então, paciente que tem alterações vasculares, né? Por exemplo, vasculites, que aí evolui até com AVC, ou enfim, outras lesões estruturais do sistema nervoso central, evolui com síndrome demencial, né? Pacientes que têm síndrome demencial associada à infecção, né? Pacientes HD positivos, neurosífilis, declínio cognitivo por doenças infecciosas, né? Como é que você vai descobrir isso? Você vai pedir exame, você vai fazer o rastreio. Pacientes com tumor, né? Olha, ele tem um declínio cognitivo ali, sindrômico, mas a causa dele é um tumor, né? Então, vamos tratar o tumor. Né? Então, outras causas, né? Autoimunes, as encefalites, né? Que tem tratamento, a hidrocefalia de pressão normal, que tem tratamento, né? Então, a demência é reversível. Então, se você chega ao ponto de perpassar por isso aqui, tentar excluir as causas sistêmicas, essas demências de causas reversíveis, você vai acabar descobrindo e aí vai tratar. E aí, enfim, né? A resposta provavelmente vai ser muito mais exuberante, que trata-se de uma demência por causa reversível, né? E aí, outros exames mais apurados, né, que podem ser necessários, né, uma revisão laboratorial mais extensa, né, dependendo do caso, sempre vai passar pelo exame de imagem, né, que nós vamos falar aqui no próximo slide. Às vezes é necessário uma avaliação do líquido, né, para excluir essas causas infecciosas, causas inflamatórias do sistema nervoso central, as encefalites, né, as infecções, e os biomarcadores, né? Às vezes a gente tem o diagnóstico de um paciente, né? Na família, e os filhos querem saber, ô Fátima, e se eu fizer o biomarcador, eu vou saber se eu tenho mais predisposição a desenvolver também? Tem essa necessidade? A gente precisa acompanhar? Então, assim, gente, os biomarcadores a gente deixa para apresentações para o paciente, né? A gente solicita para apresentações mais atípicas, né? Como eu falei com vocês, o diagnóstico é clínico, ele é anatômico clínico, né? Anátomo clínico. Então, a gente deixa para apresentações mais atípicas, pacientes que têm casos de demência rapidamente progressiva, né? Mas nesse sentido, ou demência, mais nesse sentido, ou demência de início precoce. Então, é quando o diagnóstico ele é mais complexo, o caso ele é mais atípico, mas a gente não fica dosando biomarcador para Alzheimer e para outras demências assim, para o diagnóstico, né? Bom,
E aí vocês me perguntam, vamos pedir a tomografia? Normalmente o paciente começa com a tomografia, mas para diagnóstico etiológico de demência, ou mesmo até para se saber, né, dar mesmo o diagnóstico da síndrome demencial, é a ressonância. Né? Tem que ser com ressonância. Então, a gente vê as imagens que a tomografia não mostra, né? Aqui a gente vê o tanto de carga lesional vascular. A gente pode calcular, ó, na demência de Alzheimer, a gente tem uma escala da tal da atrofia hipocampal, né? Então, não tem jeito, tem que ser a ressonância. Infelizmente, a tomografia não mostra esses detalhes, né? Então, não mostra o hipersinal, às vezes, de uma atividade inflamatória de uma encefalite, né? Então, o diagnóstico de síndrome demencial usualmente perpassa pela solicitação da ressonância. Então, às vezes, né, claro, a gente entende, né, às vezes as condições, o SUS, né, a tomografia é um bom exame de rastreio, mas se você já suspeita que seja uma síndrome demencial, às vezes vale a pena você pedir logo a ressonância, porque o paciente vai acabar precisando desse exame, certo? Bom, e já está quase nos finalmente aí, né, Eduardo? Deixa eu ver aqui que eu deixei o cronômetro, mas ainda dá tempo. Mas está acabando. Ó, então, com relação aos medicamentos, gente, depende da causa, né? Então, existem medicamentos nível 1A para Alzheimer, para demência vascular, para cada um deles, né? Medicamentos que atuam diretamente na etiologia, os anticolinesterásicos, a donepezila que vocês conhecem, a rivastigmina, a memantina. Então, assim, para alguns protótipos, a gente tem esses medicamentos, que na maioria das vezes, eles conseguem frear a evolução, mas infelizmente não conseguem reverter. Mas e você falou, Fátima, aí voltou naquela questão, então a demência é taxativa, eu tenho pouco o que fazer, vou fazer todo esse diagnóstico, todo esse screening, mas o que aumenta muitas vezes a morbidade e mortalidade do paciente são os sintomas. Então, você tem que perguntar como que está o sono, você tem que perguntar como que está o humor, você tem que perguntar se está tendo queda, né? Então, você vai usar medicamentos, inibidores de recaptação de serotonina, você vai otimizar o sono do paciente, né? Isso tudo você está gerando qualidade de vida, você está gerando longevidade, né? Então, a gente atua muito nos sintomas, o tratamento sintomático, né? E aí, também entra nas medidas não farmacológicas, né? Então, o que eu posso fazer, né? Ou até depois a gente vai falar de prevenção, mas também no paciente com diagnóstico, né? Se o paciente no nosso meio, o treino cognitivo mais comum é leitura, né? Então, se o paciente lê, ele vai ler, não precisa ser palavra cruzada, né? Aqueles jogos de raciocínio, leia, porque ele precisa manter uma atenção, ele precisa ter uma certa função executiva para ler, entender, se não entendeu, ele vai voltar, ele vai forçar, né? Um jornal, uma história para ele conseguir acompanhar. Então, a leitura, né? Outras atividades mentais, jogos, interação social, é fator de risco. Paciente, assim como, né, que tem distúrbio neuropsiquiátrico, paciente com baixa interação social é fator de risco para síndrome demencial. Paciente mais isolado, né? Então, a gente tem que estimular isso. E mesmo o paciente já com diagnóstico, atividade física aeróbica regular. Eu falo com os meus pacientes para tudo, nem que seja para cefaleia, para qualquer coisa. Atividade física hoje em dia não é opção. Você tem que achar a sua. Ela é prevenção cardiovascular, que aí é o fator de risco para você da demência. Ela é prevenção já direta, né? Ela é o lixeirinho da nossa mente. Igual lá o sono que a gente ativa o sistema linfático da nossa mente, a atividade física aeróbica regular trabalha isso, né? E o controle dos fatores de risco, né? Que é, na maioria das vezes, as associações comórbidas que pioram a evolução, que fazem a progressão dessa síndrome demencial ser mais rápida, né? E aí, as demências reversíveis, né? Então, HPN, indicação, que o paciente tem hidrocefalia de pressão normal, o paciente tem indicação de colocar válvula, tem paciente que está com ataxia da marcha, volta a andar. Ou então, assim, Fátima, o paciente já é acamado. Nossa, mas ele fez o tratamento, colocou a válvula e hoje ele senta. Imagina para um cuidador que precisava trocar, dar o banho no paciente acamado e agora já facilitou um pouco porque ele assenta, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí a longo prazo, se melhorar a qualidade de vida, diminuir morbidade, já é sensacional. A gente não tem noção do impacto disso, né? E outras coisas, né? Aqui já como fatores de risco que a gente tem que atuar na prevenção. Então, pacientes com baixa escolaridade têm mais risco, pacientes, né, expostos ao tabagismo, hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, né? Uso crônico de neurolépticos, benzodiazepínicos, então isso por estudo já está bem relacionado. Então, é aqui que a gente tem que agir,
né? Então, desde hoje, porque nós seremos os velhinhos daqui uns anos, né? Então, desde hoje, o que você está fazendo aí para prevenir, né? Para melhorar a sua capacidade cognitiva? Se já tem, né? Vamos dizer assim, a susceptibilidade genética, o que você está gerando de gatilho, né? Então, mais para a gente raciocinar e ver que tem muito o que se fazer, né? Eu acho que essa última aqui já é o meu obrigada, né? Novamente, eu queria agradecer pela oportunidade, um prazer imenso mesmo, né? Falar aqui também em nome da Neuroliga, né? Aqui de Montes Claros, maior satisfação mesmo, ainda mais com um propósito tão nobre como esse. Eu acho que ela vai abrir agora para as perguntas e para as dúvidas, né, Duda? Sim. Muito obrigada, doutora Fátima. Foi maravilhosa a palestra. A gente recebeu aqui muitos elogios no chat durante toda a palestra. A gente está com mais de 230 pessoas online agora, nesse momento. Oh, que bacana, hein? E aí eu vou fazer... Tivemos uma pergunta feita por Luiz Freitas. Ele perguntou... ele falou que é conhecido que o lúpus é um grande fator de risco para síndromes demenciais. Geralmente, esses pacientes desenvolvem as demências mais conhecidas, tipo Alzheimer, ou é um tipo específico de demência? Olha, existem as demências relacionadas às doenças autoimunes, né? Então, assim, o lúpus, na verdade, ele não é primário, né, do sistema nervoso central, mas ele pode causar as vasculites, ele pode causar lesão estrutural inflamatória, né? E aí, como consequência, o paciente pode ter declínio cognitivo, né? Assim como não só doenças inflamatórias, mas doenças desmelinizantes, né? Então, a gente tem declínio cognitivo associado à esclerose múltipla, declínio cognitivo associado à neuromielite óptica. Então, se a gente for raciocinar, igual eu falei, é anátomo clínico, né? Então, se o paciente tem uma atrofia, ele tem um dano, gente, o que é muito comum no nosso meio dos jovens, traumatismo, tem até uma entidade, depois vocês dão uma olhadinha, TBI, Trauma Brain Injury, o tanto de jovem com trauma, né, de acidente, às vezes até trauma de repetição, causa síndrome demencial. Às vezes ele já é paciente mesmo com 40 anos, com 50 anos. Então, é o Luiz, né? Então, é mais nesse sentido, Luiz. Aumenta o fator de risco para desenvolver devido à lesão estrutural, né? Então, aí vai depender, dependendo da assinatura anatomoclínica, ele vai se encaixar em uma síndrome demencial. Tá, Joia. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer, inclusive, mais uma vez, em nome